Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Lana? Como vocês Eu tô estão? ótima. Tô ótima, tô cansada, né? Bom dia, como você tá? Tudo ótimo, cansado. Lana tá cansada. E você, Larissa, tá bem? Eu tô cansada também, tô com sono, porque ontem eu fui dormir Sono? tarde. Que absurdo. Hoje eu também tô um bagaço, tô um caco. Essa Mas é a palavra. sextou, professor. Sextou sem ser Exatamente. sem cestar. Sem Hoje é cestar. Hoje é sexta-feira sem Bom lei. dia. Ah, meu amigo David já Olá, tá presente David, bom também. dia. Bom dia, professor David. Bom dia. Bom dia, David, bom dia, Luiz. Como é que a gente tá ouvindo o professor se o microfone dele tá desligado? Não, agora vocês estão me ouvindo, não, gente? Já Não, perdeu o calma, a gente microfone? tá te ouvindo, mas tá parecendo que seu microfone tá desligado, professor. É porque ele tá usando duas câmeras, Lana. Ele tá usando uma Isso aqui câmera é um pra ver Ah, ele. agora eu tô vendo ele. Ah, tá, eu não tava Isso vendo aqui é um ele. truque. É Isso um é uma truque. mágica. Eu caí. Uma mágica que só o David tem. Pois é, eu não entendi, não, mas tá. Tô compreendendo. Eu demorei porque eu tava dando aula lá, né, no sexto ano, até que termina a aula. Você já sabe, né? A gente sempre, às vezes, tem um atrasozinho aí de lei, né? Mas, enfim. Deixa eu abrir aqui o material para a gente começar. Vamos falar hoje sobre habilidades e profissões. Engraçado ter 22 pessoas presentes apenas deles, sabe? De uma turma que tem Pois é. 40 pessoas, né? Que situação, né, Luiz? Que situação complicada. Pessoal, eu e David preparamos aqui um momento de bate-papo com vocês, né, David? Sobre a questão de escolhas profissionais, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho do OPE, né? Aqueles que tiverem com o livro aí, já deixem ele a posto na página 34, que nós vamos trabalhar. E vamos falar um pouquinho sobre as profissões, vamos falar um pouquinho sobre aí o que a gente pensa do nosso futuro, tá bom? Quer falar alguma coisa, David, antes ou eu já posso? Não, manda lá, manda ver, depois a gente... Tá. Bom, e eu vou abrir, né? Lembrando que hoje vocês têm que participar, hein? Com o microfone, e lembra que eu pedi, né, para vocês passarem maquiagem, tirar a remela do olho, abrir as câmeras para virem parecido, apesar de estarmos próximo do Halloween, né, para vocês não virem aí de monstros hoje, né? Vocês virem relativamente bonitos aí para a aula. Então, a todos aqueles que puderem abrir as câmeras, professor David e eu ficaríamos muito agradecidos e felizes, né, que... É saudade deles, né, Luiz? A gente faz esse tipo de aula para ver os meninos como eles estão, aí fica escondendo da gente aí, ó. Justamente, Não, e eu tô gostando de ver cabelos muito bem produzidos aqui da Júlia. Olha a Sara lá com o cabelão, bicho. Que legal. Pequenininho ainda, olha. Tá, ó, o Giovanni falou que só vai pegar o boné porque ele quer chegar estiloso aqui na aula. Bom, Tá certo. não é não, David? Qual que é a página, professor, que tem que ficar? 34. Eu tô só fazendo uns minutinhos de hora aqui, porque tem gente entrando na aula ainda. Bom, e aí o seguinte, pessoal, não é possível que só isso vai ficar com a câmera ligada, né? Enfim, vamos ver até o final aí. Vocês já pensaram aí eu quero os microfones ligados para responder, que profissão que você pensa em escolher para sua vida? Vocês já pensaram nisso? Professor, Eu sou muito decisa, não sei nada. Nunca pensei nisso, pra ser bem honesto. O que, Fernanda? Olha, pra ser bem honesta, assim, eu até já devo ter pensado, mas eu nunca escolhi uma profissão na minha vida. Mas a gente... Será que nós somos muito novos para poder pensar sobre isso, Fernando e companhia? Eu acho que não tem idade para isso. Não tem idade. Não quer dizer que você vai começar... Obrigado. Lembra que nós vamos, né? Todo mundo vai falar aqui, mas se todos falarem ao mesmo tempo, eu e o David não conseguimos entender nada. Então, assim, vamos tentar respeitar uma ordem. Aqueles que estão com a câmera ligada, eles levantem a mão.
aqueles que não estão a câmera ligada, né, esperem esses terminarem de falar e aí você começa. Mas aí a pergunta, né, seguinte é, enquanto vocês vão pensando nisso aí, que profissão eu penso para o futuro? Mas é uma escolha importante para a nossa vida, será? Não quer dizer que eu tenho que começar a trabalhar agora, né? Vocês escolheram, vocês estão no 8º ano, né? Não significa, vocês estão aí com 14 anos, né? Alguns 15 já, mas não quer dizer que eu tenho que começar a trabalhar. Mas será que é importante eu já começar a pensar sobre o meu futuro? E mais, pensar na profissão que eu vou ter, no meu futuro. Eu tenho que ter algum tipo de habilidade para fazer a minha profissão? O que a minha profissão faz? Antes de eu deixar vocês falarem, eu quero ser médico. O que é ser médico? O que é ser um engenheiro? O que é ser um bombeiro? Um soldado, como o Matheus falou aí? Um físico? O que faz um físico nuclear? Bomba? Será? Então, essas perguntas já vou deixando no ar aí para vocês. E aí vou abrindo a palavra agora. Pode falar. Primeiro Sara, depois a Júlia. Tá. Eu, assim, nunca, quando eu era pequena, nunca, tinha uma profissão, assim, que eu queria seguir, porque eu sempre mudava. Era tanto de astronauta até polícia, era uma loucura. Mas agora, agora, né, não sei se vai mudar, mas eu quero ser arquiteta. Então, assim, eu quero ser arquiteta sem saber nem matemática básica, mas a gente releva esse ponto, sabe? A gente vai tentando. E aí, Sara, uma pergunta assim, interessante, você tem várias escolhas. Será que essa escolha sua é definitiva em ser arquiteta? Não, provável que não, porque assim... Ainda está se formando a ideia. Muito bem. E aí eu te pergunto o seguinte, Sara. Por que arquiteto? Só para eu saber. É uma escolha porque você acha que um arquiteto ganha muito dinheiro? Porque você acha que o arquiteto pode contribuir para alguma coisa para a sociedade? O arquiteto, sei lá, eu gosto de construir, projetar coisas, né? Desde o Lego até um desenho, por exemplo, que eu gosto de fazer. Por quê? É porque, assim, na verdade não tem um motivo real, não tem nada a ver com dinheiro. E sim porque o meu pai, ele sempre tem meu pai tem um hobby de sair construindo casa, construindo uns trem, que eu fico assim. Aí eu acabei, desenhando com ele, participando junto com ele, indo junto com ele nas obras e tal. Eu acabei pegando um gostinho por isso, aí eu acho que por isso que eu quero ser arquiteto. Interessante. Olha aí, David, que interessante. Será que é uma habilidade que ela já desenvolveu, né, para desempenhar a função? Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E, principalmente, será que essa é uma escolha, né, Sara? Será que é uma escolha porque você realmente gosta ou uma escolha porque você está no meio disso? Será que você já pesquisou, de fato, o que faz um arquiteto? Olha, pesquisar, já pesquisei, mas não foi não foi uma pesquisa tão aprofundada. Mas pelo que eu vi e pesquisei, eu gostei muito sobre o assunto e eu gostei muito, eu me interessei bastante. Então, agora eu pretendo ser arquiteta futuramente, mas não sei se eu vou continuar querendo ser. Entendi. Então... Interessante. Quer falar alguma coisa, David, aí? Não, vamos ouvir os meninos primeiro, né, para ver o que eles querem ser. Sara, eu também já quis ser astronauta, tá? Esse meu sonho terminou com uns 8 anos de idade, assim, quando eu comecei a ver que não ia dar. Nossa, professor, você superou fácil, viu? Porque eu só superei no 5º ano. Mas eu tinha parado de falar sobre a astronomia. David, quando você quiser falar, você me interrompa, tá? À vontade. Não, tranquilo. Vamos lá, Júlia. Júlia? Professor, hoje em dia eu quero muito ser médica. Eu não sei, porque desde pequena também eu sempre mudei muito. Tem uma vez que eu queria ser cozinheira, que eu não sei nem cozinhar um ovo direito, entendeu? É umas coisas assim, meio simples. Porque eu até mostrei ela na aula de matemática, eu tinha uma geladeira que era cozinha, e eu amava brincar, e eu achava que seria assim no futuro. Tadinha, iludida, né? Por exemplo, só interromper, você falou, eu não sei, eu queria cozinhar, né?
mas eu não sei nem fazer um ovo. Mas as habilidades, elas são aprendidas, não é verdade? Por exemplo, o professor David e eu nascemos sabendo ser professor. Com 8 anos, com 12 anos, nós sabíamos ser professor. Aliás, David, nós sabemos ainda completamente como é ser professor, já que isso muda a cada dia. Eu não esperava que esse ano eu seria um professor dando aula remotamente para vocês, mas eu tive que desenvolver uma habilidade, assim como o professor David. Então, a habilidade se aprende, se desenvolve. Ninguém nasce sabendo como ser um piloto de avião, como ser um arquiteto, como ser um matemático, né? Mas as pessoas desenvolvem habilidades, tá bom? Pode terminar de falar. Professor, você me falou isso, aí eu lembrei da minha avó. A minha avó ela não sabia cozinhar até ela casar com meu avô. E aí ela aprendeu a cozinhar por causa da sogra dela. A sogra dela ensinou a fazer tudo que ela sabe. E hoje em dia, toda vez que eu vou lá, ela faz alguma coisa que eu gosto. E eu sou muito fã de peixe, sabe? Então, eu lembrei disso na hora que você estava falando. Mas continuando a minha profissão, eu quero ser muito médica, porque eu gosto muito da medicina, porque eu sou muito fã de humanas, gosto muito de ciências, adoro aprender sobre o corpo humano. Cada vez mais eu aprendo e fico assim maravilhada, mesmo já tendo escutado falar antes, no 5º ano também. E cada vez eu fico assim babando. Mas eu também quis fazer isso porque a minha mãe, ela sempre me encorajou muito a ser médica. Tipo assim, a minha família, às vezes, ela ela acaba meio com o meu sonho, porque ela fica me desmotivando, mas a minha mãe sempre me apoiou, e eu acho que isso já tá no meu coração, sabe? Acho que é uma profissão que eu quero seguir mesmo, mas ainda não tenho certeza, porque, como eu tô falando no início, eu ainda estou no 8º ano, tem muita coisa ainda para decidir. Mas eu realmente, que eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão passando dificuldades na área da saúde. Eu adoro ver série de médico. É claro que isso não significa nada, mas eu fico assim, babando também neles. Eu sempre quis vestir com cirurgia, essas coisas assim. E eu adoro criança também. Então, se eu fosse pediatra, eu ia ficar assim, maravilhada também. Juntou muitas coisas, né, Júlia? E é interessante, pessoal, muito legal. Interessante isso que a Júlia está fazendo. Isso já aborda 2 pontos que eu iria falar. Primeiro é o seguinte, né? A questão da habilidade, né? É importante vocês saberem e é importante vocês terem em mente que essas dúvidas que nós temos elas são normais, né? Primeiro, porque ninguém nasce pronto. Ser humano não nasce pronto, né? O que nasce pronto é geladeira, fogão, mesa, esse computador, ele nasce pronto e vai se desgastando, não é verdade? Ao longo do tempo. Nós vamos nos fazendo ao longo do tempo. Então, nós vamos nos fazendo, né? Até um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, ele até brinca e fala o seguinte: hoje eu sou a minha mais nova versão do que eu era ontem, né? É claro, ele até brinca, eu sou a versão mais ampliada, mais redonda, né? Porque está mais gordo, mas ele é uma versão diferente daquilo que ele era ontem, porque ele vai se fazendo. E nós vamos nos fazendo, principalmente nessa questão das profissões, das escolhas profissionais, através do desenvolvimento de habilidades. Tá bom? E o trabalho, pessoal, o desenvolver da habilidade, ele é uma das formas, talvez, mais sinceras, uma das formas mais bacanas de participar ativamente da vida em sociedade, através do trabalho, tá bom? E é claro, existem muitas formas de trabalho. Eu vou deixar você falar, tá, Lana? A Sara deu alguns exemplos de profissão, a Júlia deu alguns exemplos de profissão, e esses exemplos, né, eles podem ser executados das mais diversas maneiras, tá? Por exemplo, eu posso ter um trabalho aí em ser médico, por exemplo, como a Júlia, no qual eu vou trabalhar em uma empresa, todos os meses eles vão depositar lá, eles vão me pagar pela aquela prestação de serviço ali, né? É o trabalho assalariado, né? Eu troco a minha força de trabalho por um salário. Mas eu posso ter um tipo de trabalho, por exemplo,
como a Júlia falou, em ajudar as pessoas, que não é remunerado, mas não deixa de ser um trabalho, não deixa de ser uma participação na sociedade, né? Eu ajudo as pessoas através dos mais diversos tipos de trabalho. Eu posso ter horários, por exemplo, no qual eu tenho que chegar a um determinado horário e sair um outro determinado horário. Eu tenho horários, eu tenho trabalhos que eu posso fazer no meu horário, tá? Eu tenho trabalhos que eu vou ter trabalhos aí no qual eu posso trabalhar por demanda. Por exemplo, olha, você vai ser contratado, por exemplo, Sara, para poder projetar este prédio aqui, arquiteto. E após você projetar esse prédio, acabou o seu trabalho, a sua participação. Ou não, eu posso trabalhar por metas, né? Olha só, Luiz, você, como engenheiro, você tem que elaborar 10 trabalhos, 10 projetos todos os meses. Senão você não recebe. Ou então, você tem que, como nos shoppings, né, nas empresas, você tem uma meta, você tem que vender tanto todos os meses. Então, existem os mais variados tipos de trabalho. E em cada trabalho desse, você desenvolve certas habilidades, tá? E aí... Ô, Luiz. Oi? Não, pode concluir, depois eu quero falar. Só para... E aí, nesse contexto, já que eu desenvolvo múltiplas habilidades na nossa vida e no nosso trabalho, não significa que eu poderei escolher apenas uma profissão. Mas eu posso escolher, além de vários tipos de profissões, eu posso escolher também de que forma e como eu vou trabalhar nessas profissões. Tá bom? Fala aí, David, e aí depois a gente passa para a Amanda. Só para não perder a piada, Luiz, quando você falou assim, troca minha força de trabalho, aí eu, por um salário, eu pensei assim, a gente troca a força de trabalho pela mais-valia, assim, mas é só para brincar mesmo. Os meninos já aprenderam isso aí, David, com você? Claro, Mas brincadeira, viu, gente? Mas pensando no que você falou sobre o Cortella, eu também já li e assisti também palestra dele falando sobre não nascemos prontos, né? Que nós vamos nos fazendo no decorrer da vida. Isso é verdade, né? Nós vamos aprimorando tudo. Mas alguma coisa eu gosto de pensar também, até pelo pensamento de outro filósofo, que é o Clóvis de Barros, que ele fala que há um lugar para cada um dentro do cosmos, né? Por exemplo, o sapo sapeia, o peixe nada, os pássaros voam. Então, cada um tem uma função. E o ser humano, eu acho que algumas coisas, algumas habilidades são inatas mesmo, sabe? A gente nasce com predisposição para algumas coisas ou para alguma coisa. Né? Deixa eu dar um exemplo. Né? O César Cielo, né? Ele é bom no que ele faz, que é nadar. O Neymar ou o Messi, né? Eles são ótimos no que eles fazem, porque são jogadores. Agora, se qualquer pessoa que quisesse, por exemplo, eu quero jogar futebol, será que eu vou conseguir, se eu treinar todo dia, eu vou conseguir chegar no nível que essas pessoas têm? Porque eu acredito que aquilo que o Messi tem, por exemplo, eu estava vendo os vídeos dele com 8 anos, é impressionante. Tudo que ele faz hoje, ele fazia com 8 anos. Ele nasceu com isso. Eu acredito que muitas coisas, saber desenhar, por exemplo, né? Você pode treinar a técnica, mas as pessoas já... Eu lembro que eu tinha colegas com 7, 8 anos que eram desenhistas, muito bons, assim, né? Lógico, amador, mas, cara, eu não sei desenhar árvore, entendeu? Por exemplo, o violão, né? A música, as pessoas já nascem, eu acredito, com a predisposição para a música. Eu conheço pessoas que entraram em escola e nunca sabem fazer a nota, mas não conseguem desenvolver a música. Então, eu acredito que há um lugar para cada um no cosmos. Tudo pode ser aprendido, né? Mas será que você vai conseguir exercer com competência, né? Toda essa, vamos dizer assim, toda essa demanda, né? Então, ser a profissão, até para escolher uma profissão, né? Será que eu vou conseguir ser, por exemplo, um bom engenheiro, vou ser um bom médico, um bom advogado, né? Você sabe muito bem, o Luiz, né? Que já está, a gente é praticamente aí da mesma faixa etária, né? E já passou pela faculdade. Ter diploma é uma coisa, né? É igual ter carteira de motorista e não saber dirigir, né? Então, tá cheio de gente assim,
Então, é só para problematizar, né, essa questão. Já ir pensando sobre isso, né, David? Muito bem. Ô David, Lana, você queria falar, né? Vamos deixar ela falar, e aí depois a gente vai avançar aqui. Não, professor, eu ia falar daquele negócio lá de profissão, mas já passou. Pode Segue falar, aí. ué. Não passou, não, ué. Não. O debate é o mesmo. Não, é que eu vi, pra mim isso é muito estranho, porque pra mim todo mundo já sabia o que ia ser, porque desde muito pequena, desde que eu me conheço por gente, eu quero exercer medicina, e eu tenho firme nisso que eu vou fazer, e pra mim todo mundo sabia o que ia fazer, eu não sabia que o pessoal era assim, que existem tantas dúvidas, né? Olha só, eu tava até falando com o David ontem, antes, né, a gente estava repassando algumas coisas aqui da aula, e eu falei o seguinte, né, às vezes até eu me questiono, será que essa era a minha escolha profissional mesmo? Ser professor? Claro que eu adoro o que eu faço, é claro que eu tenho um ideal, um objetivo de vida em ser professor, né, mas às vezes eu me pergunto, será que essa foi a escolha? E não quer dizer que se eu tenho esse questionamento, quer dizer que eu fiz uma má escolha. Ou que essa não deveria ser a escolha. Sabe? Porque, Lana, muitas pessoas, elas supõem que escolher uma profissão é semelhante aí a desvendar um mistério, né? Você lembra daqueles, quando a gente era mais novo, a gente fazia um caça ao tesouro, né? E escolher uma profissão é basicamente isso, sabe? Porque nós temos que, olha só, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação, a gente acaba tendo que equacionar uma série de hipóteses. Será que é isso? Será que é aquilo? Nós temos que analisar muitas variáveis nessa hipótese. Será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ser feliz? Por exemplo. E aí, enfim, depois eu conseguir equacionar essas hipóteses, eu vou desvendar um enigma. As pessoas pensam que a vida se resume geralmente ou somente a isso, né? Escolher uma profissão é tipo desvendar um mistério. Eu posso pegar esse caminho, e se eu pegar esse caminho vai ter essa consequência, se eu pegar aquele outro, eu vou ter essa outra consequência. E isso acaba, o quê? Fazendo com que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, eles desistam de escolher uma profissão antes mesmo de tentar, antes mesmo de começar. Por quê? A vida não é uma equação matemática, que é uma ciência exata, né? Porque para cada escolha nós vamos ter múltiplas variáveis. Para cada variável eu vou ter outras milhares de consequências, e eu posso mudar isso a todo momento. E aí as pessoas acabam desistindo das escolhas ou acabam cedendo às pressões, como a gente estava falando um pouco mais cedo, a pressão da família. Meu filho vai ser médico. Quem nunca escutou essa frase? Meu filho, quando crescer, vai ser um advogado. Peraí, escolheram a minha profissão? E aí, ou as pessoas acabam escolhendo profissões que estão na moda. Hoje é chique ser influencer, é chique ser um youtuber. Mas eu tenho habilidade, como o David disse, eu tenho vocação, eu nasci para isso, né? E aí eu vou escolher porque é chique, ou eu vou escolher porque o sonho da minha mãe era ter um médico na minha família. Peraí, não é assim. Então a vida não é essa equação fechada no qual a gente analisa variáveis e desvenda um enigma, né? A nossa vida, como eu até estava conversando com o David ontem, ela parece muito mais um jogo de videogame. Para cada escolha, eu vou ter um final diferente. E as variáveis não são fechadas dentro desse jogo. E o mais legal disso tudo, que quando as variáveis não são fechadas, porque aí, pensando na escolha profissional, porque ela vai remeter a gente, uma escolha profissional remete o amanhã, remete o futuro. E o futuro, ele é feito de perspectivas, de sonhos, de projetos e, principalmente, uma dose de imprevisibilidade. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Beleza?
Até aí, tudo bem? E aí, David? Ô, Luiz, a Félix colocou a pergunta de $1 milhão, né? No chat. Que ela diz, professor, minha maior dúvida é se a profissão que eu quero vai me garantir dinheiro para me manter. Eu tenho muito medo do que acontece com diversas profissões. Elas acabam e geram desemprego. Ô, Félix, olha, eu não sei qual que é a profissão que você vai seguir, mas podem ter certeza que muitas profissões vão acabar, né? Daqui 10, 20 anos, e novas vão surgir, entendeu? Novas oportunidades, novas janelas vão se abrir. Então, a dúvida, ela persiste aí, né, por toda a nossa vida, ainda mais esse mundo, né? No mundo de 50 anos atrás, as pessoas já sabiam a profissão que iam seguir, porque tinham certeza que ela queria continuar existindo. Um ferreiro, né, um pedreiro, um fotógrafo, o Luiz lembra, né, do fotógrafo que batia na porta para tirar a foto da família, e daqui 15 dias ele voltava com a foto revelada, né? É uma profissão que não existe mais, né? Mas, Luiz, eu lembrei que você falou quando o pai determina, né? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser isso. Meu pai tinha determinado para mim, quando ele me viu jogar bola com 9 anos, eu me destaquei, né? No meio da turma lá, e ela tem meninos mais velhos do que eu. Aí ele falou assim, meu filho vai ser jogador de futebol. E eu, daqui uns 15 anos, eu quero estar andando de avião tomando uísque. Não, ele falava assim, ó, você tem que tirar nossa família da lama. Eu falei, seu pai, mas não fui eu que coloquei. Já nasci, já estava assim, ó, já estava desse jeito. Quando eu cheguei, já estava assim, né? Eu nasci, já estava aí, meu amigo. Vai cobrar de quem perdeu o dinheiro lá, ó. É isso mesmo, as pessoas, elas acabam projetando, às vezes, nos filhos, né? As perspectivas que elas não conseguiram em vida, né? E acabam minando as escolhas que as pessoas podem fazer, né? Não quer dizer que a vida da pessoa foi frustrada, mas por ela, às vezes, não ter tido acesso, ela não ter, às vezes, né, conseguido, ela acaba imputando, né, aos filhos essas questões, né? Muito legal, viu, dele? Fala, Sara. Meu pai é muito louco, gente. Deixa a Júlia falar primeiro, ela levantou o dedo antes. Desculpa, eu não vi. Desculpa, Júlia. É porque ela enfiou o dedo aqui no meio do óculos aqui. Obrigada, Sara. Assim, pra ser rapidão. O que o professor David falou e que vocês falaram sobre os pais, né, refletirem uma profissão nos filhos, assim, isso nunca aconteceu comigo. É porque, assim, a minha mãe, ela não fez faculdade, mas eu sempre quis fazer faculdade. Então, talvez isso tenha refletido, mas não na minha profissão, até porque tudo que eu escolhesse, minha mãe sempre me apoiou. Então, nem o meu pai, na verdade, eu acho que não tá nem aí pra profissão que eu escolher, sabe? Eu acho que ele não... Assim, mas uma coisa que, igual eu falei antes, é porque a minha família, principalmente meus tios, minhas primas também, eles já falaram coisas que, assim, desanima, sabe? Assim, pra acabar com o meu filho mesmo, como, médico não tem vida, ou você tá escolhendo essa profissão porque é modinha, porque muita gente na época escolhia medicina, e a minha prima também tinha escolhido, aí na hora que ela falou que ela queria mudar, eu falei que queria medicina ainda, ela falou que era modinha, sabe? Então, assim, minha mãe não reflete a profissão que ela queria fazer, na verdade, sempre isso foi uma escolha, e sempre foi no meu coração que eu queria fazer isso. Mas agora, a família me desmotivar, principalmente a família por parte do meu pai, isso acontece muito. Entendi. É complicado isso, né? Muito. Chega a ser chato. Mas nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Só um parênteses aqui. Conselho para você e para todos os que estão ouvindo. Conte seu sonho para pouca gente. Para pouquíssimas pessoas. O que ninguém sabe, ninguém estraga. As pessoas que devem conhecer o seu sonho, devem conhecer sobre os seus planejamentos, seus objetivos, são aquelas que vão te ajudar a estruturá-los para que ele possa acontecer. Aqueles que não vão agregar, não precisam saber. Tá? Beijinho no ombro para eles. Fala aí, Sara. Sobre isso que o David falou, sobre os pais escolherem as profissões dos filhos, a minha mãe sempre
quis que eu fosse, tipo, seguisse carreira, tipo, militar ou da polícia. Ela sempre quis me ter, tipo assim, como policial ou exército. Foi mal, eu falo com a mão. Essas coisas. Então ela chega e fala assim, nossa, Sara, você tem maior cara de brava, vai fazer maior sucesso, que não sei o quê. E eu fico assim, super, mãe, vai nessa. Tipo assim, você não se vê nisso? Eu já até cheguei a cogitar, de tanto que ela falava, tipo, eu até cheguei a cogitar, falei assim, putz, será que eu seria uma boa de policial ou uma boa militar? Talvez não, porque eu me estresso muito rápido, então assim, não ia dar certo, não ia. Vai dar tiro nos outros, não pode. E interessante disso que vocês estão falando, que o David compartilhou muito bem da história dele ali também, é que inúmeras coisas acabam passando na nossa mente quando nós começamos a pensar no futuro, né? Aqui, aí a Sofia Luiz falou aí, será que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho medo de não conseguir receber um salário, né? Ou de ficar desempregada e tal. Mas aí que tá. O que eu busco? O que eu busco quando eu tenho uma escolha, quando eu pretendo ter uma escolha profissional? Será que eu busco realização? É uma realização pessoal? Meu sonho é ser médico? Será que eu busco dinheiro? Não, eu quero ser deputado, tá ok? Para quê? Para poder ganhar muito dinheiro sem fazer muita coisa? Ou eu quero ganhar muito dinheiro fazendo muita coisa? Como é que é, David? Enriquecer a família também, né? Será que eu quero enriquecer a minha família? É um objetivo. Será que, diferente dessa pessoa que eu citei, aqui sem dizer nome, será que eu desejo com a minha profissão ser útil à sociedade? Será que eu quero deixar aí agora, utilizando o sujeito que eu citei, será que eu quero deixar uma marca no mundo? Uma marca negativa? Uma marca positiva? Será que eu quero ajudar as pessoas, como a Júlia disse, na minha escolha profissional? Não, o meu objetivo não é ganhar dinheiro, eu quero ajudar as pessoas. E quantas pessoas, por exemplo, são professores que trabalham sem remuneração, sem salário, em prol de outras pessoas necessitadas? Quantos médicos que abdicam da família, dos seus pertences para irem, por exemplo, trabalhar em regiões remotas, seja do Brasil, seja em outros lugares do mundo? Então, será que eu quero ajudar as pessoas? Quantas pessoas fazem trabalho beneficente sem ao menos ter estudado para se ter uma profissão? Que profissão não se resume a um diploma, por exemplo. Eu não sou geógrafo porque tenho um diploma. Eu sou geógrafo porque eu consigo desenvolver as habilidades dentro da geografia. O diploma é um mero título na sociedade para me definir o que é geógrafo. Mas a gente é definido pelo que nós somos, né? Não o que nós temos. Mas aí, nesse sentido, então quantas pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem uma casa de ajuda a mulheres que sofrem de violência física, né? Violência, todo tipo de violência, e ela estudou até a 4ª série. E, no entanto, ela exerce uma profissão ali, uma casa de acolhimento para ajudar pessoas necessitadas. Enfim, né? Mas será que com minha profissão eu quero resolver um problema específico? Vocês já ouviram falar, por exemplo, que pessoas viraram médicas porque um parente, um familiar morreu de tal doença? Eu tenho um conhecido que ele resolveu virar médico, né? E ele quis aprofundar, né, em cirurgia. Olha só, o cara quis ser médico para aprofundar, né, em cirurgia de uma veia específica que passa dentro do coração. Por quê? O avô dele tinha morrido disso, né? E os médicos não conseguiram fazer essa cirurgia, e ele quis, com isso, estudar para poder resolver esse problema, para que ninguém mais, pelo menos enquanto ele pudesse, ele pudesse resolver esse problema específico. Ele tem trabalhos aí publicados aí, que ele foi um dos pioneiros. Eu conheci, o nome dele é Daniel, lá no Canadá, para vocês terem uma ideia. Uma inovação que ele trouxe dentro da profissão dele. Será que eu quero criar uma grande obra, uma obra grandiosa? Por exemplo, nossa, pode parecer bobo o que eu vou dizer aqui, mas muitas pessoas
Não sei se vocês já viram essas pessoas, principalmente mais carentes, que sofrem com inundações, com as casas que vão embora em deslizamentos. E aí você pergunta, às vezes, uma criança lá, o que você quer ser quando você crescer? Qual a sua profissão? E ele fala assim, eu quero ser engenheiro para eu poder projetar uma casa que não vai cair mais da chuva, ou uma casa que não vai encher de água durante a chuva. Ou seja, pode parecer bobo, mas para aquela pessoa é uma obra grandiosa. Ou às vezes você quer ser uma pessoa que realmente quer fazer uma coisa faraônica. Eu pretendo construir uma escada que vai até a lua. Você vai estudar, você vai desenvolver isso. Tá? Então são muitas coisas que a gente tem que refletir em o que eu procuro em uma profissão. Eu e o David, quando procuramos ser professores, com certeza não foi no dinheiro, né, David? Né? Não estou dizendo aqui que professor é miserável, né? Mas não foi uma escolha voltada para o dinheiro. Bom, pelo menos quase certeza que para o David também não. Não foi uma profissão que eu escolhi, eu quero ser rico. Porque eu nunca vi um professor rico. Né? Tá? Fala aí, Sara, aí depois eu... Tipo assim, esse assunto que você falou de ajudar as pessoas, eu, tipo, como eu tinha falado, eu nunca tive uma profissão assim, eu nunca falei assim, nossa, eu quero ser isso, desde pequeno. Sempre estava mudando, mas eu sempre falei na minha cabeça assim, eu quero, tipo, seguir uma profissão, e mesmo exercendo essa profissão, eu quero conseguir poder ajudar as pessoas de alguma maneira. Porque eu sempre vejo, tipo assim, porque eu creio, no caso, né, que todo mundo que é da nossa sala, da escola, tem uma condição financeira boa. Então, ninguém passa necessidade. Só que antes de eu ir para educar, eu não tinha toda essa condição que eu tenho hoje em dia. Sério? Sabe? Então, eu sempre vejo e falo assim, nossa, eu tenho pessoas que não têm toda essa condição que eu tenho, não têm um alimento todos os dias. Então, eu sempre coloquei, tipo, no meu coração e na minha mente, que eu quero seguir uma carreira e poder ajudar as pessoas. Porque não é tipo, nossa, eu quero salvar geral. Tipo, eu quero tentar conseguir ajudar o máximo de pessoas que tá ao meu alcance, sabe? Tipo, ou servir, tipo, sopão, assim, que eu já fiz isso, é muito legal. Ou chegar e falar assim, nossa, vou construir um lugar gigantesco para pessoas que, tipo, não têm condições de poderem ir lá e tal. Porque eu vejo, tipo assim, nossa, eu tenho toda essa condição, eu nunca faltou nada e tal. E tem gente que não tem todo esse apoio, não tem toda essa condição, sabe? Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu quis ajudar alguém, mesmo não tendo uma profissão. Isso é legal e muito importante, sabe, Sara? Aí fugindo só um pouco, né, do nosso conteúdo, mais pessoas poderiam pensar assim e ajudar por ajudar, não ajudar para poder postar um selfie no Instagram ou para fazer um fotão e um textão, né? As pessoas deveriam ter mais pessoas para as pessoas, vamos dizer assim. David, quer falar algo? Essa questão de ajudar, né, é interessante, né? Essa questão humanitária, né? O médico exerce a profissão, ele ajuda as pessoas, igual o Luiz falou, tem médicos que vão para lugares aí difíceis de acesso, tal, até em aldeias indígenas, enfim, tem essa questão. Mas toda profissão, ela existe para atender uma necessidade de algo. Qualquer profissão, né? Até o entretenimento, né? Que é uma diversão, as pessoas necessitam, teatro, né? Desde um médico, um pedreiro, né? Enfim, toda profissão você vai estar, querendo ou não, né? Não vou dizer ajudar, né? Assim, quando você recebe para fazer algo, já não é uma coisa assim que falar. Foi até interessante agora que o Luiz Felipe Scolari assumiu o Cruzeiro e a torcida colocou ele lá em cima, né? O Filipão veio pro Cruzeiro. Ele falou, gente, olha, eu sei que vocês gostam de mim, mas eu recebo. Eu estou aqui porque eu sou um profissional. Eu recebo, né? Então, assim, tem essa questão de ajudar, claro, no seu coração, né? Você fala, eu faço por prazer, né? Então, e isso também é uma coisa, eu acho que é o maior segredo da profissão. Você ter um sucesso na sua profissão é você fazer algo que você realmente gosta, né? Ter prazer de trabalhar, porque mesmo você gostando e tendo prazer, vai chegar um dia que você vai estar cansado. Vai falar assim, cara, o que eu fiz na minha vida, né? Então é isso.
né? Toda profissão, todo caminho que você seguir, você vai encontrar pedras nele. Você vai encontrar dificuldades, né? Eu e o Luiz, nós gostamos muito de ser professor, de fazer o que a gente faz, estar com vocês, compartilhando ideias, né? Mas chega um dia, né, Luiz, que a gente está cansado. Isso acontece, né? Agora, isso acontece, você fazendo algo que você gosta, imagina você fazendo algo que você não tem tanto prazer, assim, né? E onde você vai passar a maior parte da sua vida. Né? Verdade. Mas essa questão... Muito bem colocado, Deide. Acho que a Júlia quer falar alguma coisa. Diga aí, Júlia. Ela está conversando com a mãe dela lá e não esqueceu da aula. Eu tava conversando, né? Porque minha mãe falou uma frase, só que ela não quer falar agora. Por favor, peça ela para compartilhar conosco. Pede para ela aparecer na câmera e falar, ué. Não, ela não quer aparecer, que ela acabou de cortar. Mas qual é a frase? A frase é o seguinte, que a gente só consegue viver a nossa profissão se for uma missão. Então, a gente começa a ter prazer quando a gente vive essa missão. Aquilo que a gente foi chamado a fazer. Então, é aí que é o grande segredo da vida. Né? Eu posso escolher a profissão por questões financeiras, até mesmo por questões de ajuda, mas se aquilo não for a minha missão, não vai me dar prazer. Muito bem. Muito, é o que eu ia falar, né? Eu coloquei muito bem colocado aí pela sua mãe, Júlia. Eu falei um monte de coisas. Né? Será que a profissão é por realização, é por dinheiro, ser útil, aquelas coisas? Mas aí, será que, né, essa questão, igual a mãe da Júlia disse, da missão e tudo, será que eu preciso ter isso tudo para ser feliz? Será que eu preciso ter tudo isso? Eu preciso me realizar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser útil à sociedade? Será que eu preciso ter tudo? Ou simplesmente eu colocar um ideal dentro da minha profissão? Aí entra outra questão, se eu tenho uma missão, né? Será que qualquer um consegue ser médico? Qualquer um consegue ser professor? E por aí vai. Quem mais quer falar? Poucas pessoas estão... A Júlia ainda não falou. Diga, Júlia, desculpa. Não, é porque a minha mãe falou, aí eu queria falar uma coisa minha. É porque, na verdade, quando eu quis ser médica, eu não queria fazer isso. Mas aí depois que eu fui vendo, já viu aquelas propagandas? Quem vê série de policial vai saber. Aquelas que passam no EXN, essas coisas assim, essas propagandas lá, e aquele Médico Sem Fronteiras, a OMS. Unicef, agora eu lembrei. Unicef, assim, no início eu não queria, porque, não sei por que eu não queria, mas depois minha mãe me motivou muito também a participar. E quando eu crescer, eu quero muito ir para a África, muito mesmo, ir para a África, para as áreas mais remotas, igual você falou, e ajudar, participar de uma ONG, né? Uma ONG. E, eu acho isso tão maravilhoso, professor. Assim. Ô Júlia, só complementando o que você falou, né? E aí, claro, não tirando, porque é um sonho seu, né? Mas é só lembrar que no Brasil, em Minas Gerais, nós temos pessoas com as mesmas necessidades daqueles que estão na África, tá? Só um parênteses aí, mas é o seu sonho. Só tô colocando no ar também. Mas e aí, termina. Sim, aí primeiro acho daqui a Minas Gerais, depois eu vou ajudar internacionalmente, né, professor? Mas eu acho que eu ficaria tão grata, eu acho que eu já teria cumprido o meu sonho. Se eu participasse. Aqui, principalmente em Minas Gerais também, se eu participasse, eu já ficaria assim grata. Sabe? Eu acho muito legal. Muito. Tomara, e eu tenho certeza que vai dar muito certo isso. Aí eu vou ver você na propaganda do Médicos Sem Fronteiras, tocando aquela música triste. Lá toda vez que eu vejo aquela propaganda, me dá vontade de chorar, velho. Pelo amor de Deus. Eu posso estar fazendo o que for. Eu até mudo de canal, porque me dá vontade de chorar. Oi, do Coldplay, né? Do Coldplay, não é a música? É, do Coldplay. A música é muito bonita. A música é maravilhosa. Não, mas é muito triste, né? É porque realmente é muito triste. Eu tô brincando, mas é porque é muito triste. Já vou fazer a chamada já, Mariana. Calminha aí. Pessoal, pouquíssimas pessoas falando aqui. Eu falei que precisava da participação de muita gente. Claro que a participação foi ótima aqui daqueles que falaram, contribuíram muito para a aula, mas muita gente calada. É um assunto
de extremo interesse para vocês, ó, eu pensei que teria mais pessoas falando aqui, viu? Claro que no papo aqui, nós estamos vendo aqui. Oi. Todo mundo falou no chat, né? Depois você leu o chat. Assim, falou muita gente. Eu tô lendo aqui, então, mas mais pessoas poderiam contribuir aí, né? Eu tô vendo, o Fernando tá super ativo aqui no bate-papo, né, Fernando? O Fernando tá. Ô Luiz, só para falar com os meninos, uma curiosidade aqui interessante. Vai falando que eu vou abrir na chamada aqui. A gente poderia fazer isso mais vezes, mas nós dois fizemos 2 aulas conjuntas com essa, né? Isso. A primeira no ano passado e a segunda essa agora. E com essa mesma turma, né? Com a mesma turma, David. Realmente. Mostra o carinho que nós temos, hein, por esses meninos. Claro, né? Enfim, privilegiados. Esse 8º ano é o bicho, cara. Eu gosto dele demais. Nós gostamos dele. Maravilhoso, que isso. E aí, pessoal, enquanto eu tô abrindo a presença aqui, olha só, nós vamos ter que ter outra aula disso aqui, tá? Porque não acabamos esse assunto. Como para casa, vocês vão fazer a página 36 e 37 para mim do OPE, tá bom? Do livro OPE. Porque aí nós vamos começar a pensar sobre as áreas profissionais, tá? Então, porque na página 35 eu tenho um monte de profissão. Aí você vai ver um monte. E aí nós vamos começar a ver o que a gente sabe de profissão. E aí na página 36 e 37, você vai separar, de acordo com esse quadro, quais profissões que envolvem cantar, quais profissões que envolvem organizar as coisas ou praticar esporte. Aí você vai ordenando ali essas profissões. Vamos ver o que a gente sabe ou o que a gente acha que sabe das profissões, né? Será que, por exemplo, um professor, né, ser licenciado, igual o David e eu somos licenciados a dar aula, será que a nossa profissão é só dar aula? Será que eu posso trabalhar em outras coisas tendo a formação em geografia? É isso que nós vamos pensar sobre esses aspectos, tá bom? Deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui e já despeço de vocês, tá? Não saiam da aula aí, peraí. Aline? Presente. Ana Clara? Se mandar no chat, vocês me avisam, por favor. Ana Clara? Caio? A Clara mandou no chat, professor. Tá, Caio, ausente. Cauã? Cauã tá presente também Daniel? no chat. Tá presente. Davi? Presente. Fernando? Fernando tá aí. Parou de falar. Gabriel de Souza? Tá presente. Gabriel Lourenço? Presente. Lourenço. Tá com voz, ó. Vozinha grossa. Gabriel Paiva? Tá presente. Giovanni? Tá presente também. Presente. Gustavo Alves? Tá presente. Yasmin? Presente. Isaac? Presente. Júlia de Souza? Presente. Júlia Marçal? Presente. Kaique? Lana? Presente. Larissa? Presente. Larissa não falou nada, hein, Larissa? Lívia? A Lívia tá presente. Luana? Presente. Maria Clara Magalhães? Presente. Maria Clara Papini? Presente. Também falou nada, né, Papini? Maria Eduarda Jensen? Mariana Costa? Mandou presente no chat. Oliveira? Presente também. Marina? Presente. Matheus? Presente. Pedro Henrique de Sá? Pedro Henrique de Souza? Não, o Pedro Henrique... O Ferreira. O Pedro Henrique Ferreira mandou presente e os dois Pedros estão presentes. Tá. Eles mandaram atrasar. Raquel? Raquel tá presente. Sara? Tô aqui. Sofia Luiz? Tá presente. Sofia Santana? Presente. Vinícius Braga? Presente. Vinícius Rosário? Tá presente. Vitória? Yasmin Letícia?
A Vitória está presente. Tá. Yasmin Letícia. Yasmin Vitória. A Yasmin Letícia acabou de sair da reunião. Infelizmente. Yasmin Vitória. Eu não saí, não, porque caiu aqui, viu? Oi? É porque minha internet cadê o pau? tá. Deu um pau aqui. Tranquilo. E o Felipe? O Felipe está presente, mandou lá no chat. Beleza. Pessoal, então, ô David, quer falar alguma coisa antes de eu encerrar a aula aqui? Ô, meninos, foi muito bom. Queria agradecer o Luiz, né? A gente, essa parceria aí de sempre, né? Muito, sempre produtiva aí, né? Ainda mais com essa turma aí que a gente já tem uma afinidade muito boa, tá? Então, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Espero que eles tenham gostado, né, David? Da conversa, né? Espero que sim. Então é isso, meus amigos. Até semana que vem, tá? E aí a gente retoma falando isso. Não deixem de fazer o para casa, tá bom? Tchau pra vocês e até semana que vem. Bom feriado. Oi? Na próxima aula eu tento participar mais. Beleza, Lourenço. Vai ser Eu muito também, importante. na próxima aula eu vou participar mais. Eu acordei meio atrasado, professor, por isso. Tudo bem, não tem problema Professor, a internet da Yasmin Letícia caiu, por isso que ela saiu da aula. Tá bom, eu vou lá mudar lá a chamada. Tá bom. Tchau pra vocês, então, Tchau, pessoal. professor. Bom feriado a todos. Bom Tchau. descanso. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Falou. Deixa eu sair aqui. Podem sair. Deixa eu só tirar eles aqui, deixa. Não, tranquilo. Você conseguiu gravar, Luiz? Gravei. Tá gravando ainda. Eu vou dar pausa aqui agora. Só tirar os meninos aqui. Que aí a gente conversa. Uhum. Porque aí eu disponibilizo ela também pro